Vamos lá. Bom dia, galerinha. Então é o seguinte, na aula passada a gente estudou sobre frações, certo? E hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre frações equivalentes, né? O que são frações equivalentes? Frações equivalentes, como a gente viu na aula passada, as frações, né, são números que expressam a parte de um todo, ou seja, quando eu não tenho um objeto todo, quando eu tenho que fracionar ele, ou seja, partir ele, né, em vários pedaços do mesmo tamanho, certo? Então eu utilizo frações para representar essas partes desse objeto, certo? Hoje a gente vai aprender sobre frações equivalentes, né? Então, o que são frações equivalentes? As frações equivalentes são frações que representam a mesma parte desse objeto. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a gente fez aí uma competição de quem comeria mais pizza, um exemplo, certo? E aí teve o João, vou colocar aqui que aqui foi o João, e aqui foi o Marcos, certo? Se você fizer uma fração para representar a quantidade que João comeu aqui dessa pizza, né? Foi pizza que eu falei? Não lembro. Mas vamos supor que é uma competição de quem come mais pizza, certo? Então, o João, ele comeu, ó, um meio da pizza, né? Ó, então, aqui a pizza ele comeu metade, né? Que a gente aprendeu na aula passada, pode ser meio ou metade. Então, ele comeu um meio dessa pizza, certo? E o Marcos, ele comeu 2/4 da pizza dele, ó. Comeu 2/4, certo? Então eu faço a pergunta para vocês, né? Quem comeu mais pizza? Quem comeu mais nessa competição, né? Aí, tempinho para vocês observarem, quem vocês acham, né? Então se você respondeu, né, que os dois empataram, você está correto. Mas como assim, Jonathan? A fração do João é um meio. O João comeu um meio da pizza, ou seja, metade. E o Marcos comeu 2/4. Verdade. Então, ó, se você observar, ó, o que acontece é que a pizza do Marcos estava dividida em 4 pedaços. Mas ele comeu 2 pedaços, né? Então, se tinha 4 e ele comeu 2, ele comeu a metade também, né? Então, o João comeu a metade da pizza dele e o Marcos comeu a metade também da pizza dele, certo? Embora eu tenha duas frações, certo? Para representar cada uma das situações. Por exemplo, aqui eu representei com um meio, a parte que o João comeu, e aqui eu representei com 2/4, a parte que o Marcos comeu, né? Então, duas frações diferentes, mas que representam, tá certo, a mesma quantidade. Então, isso que são frações equivalentes, né? São frações, né, diferentes, mas que representam a mesma parte do todo. Então, por exemplo, suponhamos que eu tenho uma pizza dividida em 6 pedaços. Se alguém comer 3 pedaços, não vai estar comendo a metade também? E qual seria a fração que representa, né, uma pessoa que comeu 3 pedaços de uma pizza que tinha 6? A fração seria 3/6, né? Porque tem 6 pedaços no total e eu comi quantos? 3, né? Então, o númerozinho de cima é sempre, o numerador, né, é sempre a parte que eu pedi, certo? Então, aqui a pizza está dividida em 6 e comi 3 pedaços, ou seja, também comi a metade. Então, tanto o meio, né, é equivalente a 3/6 quanto é equivalente a 2/4, ou seja, são frações diferentes, mas que representam a mesma parte, né? Portanto, nenhum aqui comeu mais, todos comeram a mesma quantidade, certo? Deixa eu pegar aqui o apagador e aí fazer um detalhe para vocês, fazer aqui um exemplo para vocês perceberem uma coisa. Jonathan, e aí como que eu vou saber se as frações são equivalentes? Duas maneiras de você fazer isso, né? Ou você faz um desenho para representar cada uma das frações, ou existem outros métodos mais fáceis. Vou explicar aqui um dos métodos que você pode fazer para você saber se duas frações são equivalentes, ou seja, se elas representam a mesma parte, né, a mesma quantidade de pedaços de um objeto. Então, por exemplo, uma delas é bem simples, ó. Você vai colocar uma do lado da outra, certo? Então, coloquei aqui, ó, a do João, que era 1/2, e aqui a do Marcos, que é 2/4, certo? Coloquei uma do lado da outra, e agora eu vou multiplicar assim, ó, em x, na diagonal. Vou multiplicar esse número por esse, certo? E esse aqui por esse. Vamos lá, então. 1 vezes 4, né, é 4. E 2 vezes 2 é 4. E aí, Jonathan, como é que eu sei agora se elas são equivalentes ou não? Se o número de cima, o numerador, né, do resultado que você encontrou for o mesmo denominador, ou seja, for o mesmo número de baixo, se eles forem iguais, o numerador for igual ao denominador, isso significa que essas duas frações são equivalentes. Então, nesse caso aqui, 1/2 e 2/4, quando eu fiz as multiplicações, ó, ficou 4/4, ou seja, são equivalentes, certo? Vou dar um exemplo aqui de frações que não são equivalentes, para a gente perceber a diferença. Vamos lá, então. Por exemplo, 2/3, né? E 4/5. Não são equivalentes, né? Eu já sei que não são equivalentes, mas vamos só tirar a dúvida. Isso aqui é como se fosse tirar a prova, né? Para saber se elas realmente são equivalentes ou não. Então você faz a multiplicação, ó. 2 vezes 5 é 10. E 3 vezes 4 é 12. Aí, ó, o que aconteceu? 12 não é igual a 10. São números diferentes.
então eu sei que 2/3 e 4/5 não são frações equivalentes, certo? E agora eu vou explicar outra maneira de você encontrar também as frações equivalentes, que eu acho que é a maneira mais fácil, né? Se você tiver dificuldade nessa maneira aqui, certo? Ela é bem mais fácil, mas porém ela é bem mais demorada, você vai ter que ter paciência para fazer, certo? Mas, vamos lá. Vou explicar os métodos aqui, você faz da maneira que você achar mais fácil. Vamos lá, um dos métodos que eu sempre explico para os meninos, para vocês no caso, né? É o método de fazer tracinhos, né? Então eu vou fazer vários tracinhos para encontrar várias frações equivalentes. Um exemplo, eu vou colocar aqui 1/2, que é a fração do João, e aí eu vou fazer um monte de tracinho aqui na frente, ó. Faz um monte de tracinho, certo? O que eu vou fazer agora? Olha, aqui é o número 1, aqui em cima. Então eu vou fazer os números aqui de 1 em 1, certo? Como assim? 1 mais 1, quanto que é? 2. Mais 1, quanto que é? 3. Mais 1, quanto que é? 4. E assim por diante. Então, mais 1, mais 1, mais 1. Então, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui embaixo, ó, é o número 2. Você vai colocar mais 1? Não. Você vai fazer assim, ó. 2 mais 2. Sempre de 2 em 2. Então, se é 1, vai de 1 em 1. Se é 2, vai de 2 em 2. Então, eu tenho 2. Qual vai ser o próximo? 4, né? Que é de 2 em 2. O próximo é o 6. O próximo seria o 8. E o próximo seria o 10. E o próximo seria o 12. Sim, Jonathan, e aí, como é que eu vou encontrar as frações equivalentes? Todas essas frações que eu escrevi aqui são equivalentes, ou seja, se você encontrar a do João e a do Marcos nessa lista, significa que elas possuem, né, o mesmo valor, né? Elas são frações equivalentes. Se você observar, ó, eu tenho 1/2, que é a primeira, e a do Marcos é 2/4, que é logo a segunda. E aqui eu já tenho, ó, o 3/6, que é aquela próxima que eu tinha falado, que eu coloquei aqui no centro, mas já apaguei, né? Que era o 3/6. E outras frações equivalentes a 1/2. Quais são? Tem o 4/8, tem o 5/10 e o 6/12. Então, todas essas frações aqui são equivalentes a 1/2, ou seja, valem o mesmo tanto. Só para você entender melhor, né? Se eu divido uma pizza, ó, em 12 pedaços e como 6 pedaços, na verdade, eu comi a metade da pizza. Então, né? Essa fração também representa metade, que pode também ser representado por 1/2 ou por qualquer uma dessas aí, certo? Então, isso são frações equivalentes, pessoal. Tá ok? Então é isso aí, beijo, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.